É muito comum um filme estrear no cinema, inesperadamente fazer muito sucesso e a partir de então surgirem sequências para torná-lo uma franquia e a maioria das sequências não ter nada de muito novo a acrescentar. Bom, a Netflix faz algo semelhante agora, mas não com um filme de ficção, mas sim com uma série documental, com uma série que traz fatos reais e outros nem tão reais assim. O grande sucesso da primeira temporada de A Máfia dos Tigres está justamente em apresentar pra gente um mundo que, para a maioria das pessoas, é um mundo novo, um mundo que envolve esse tráfico de animais, de tigres, de leões, como as pessoas lucram através deles e, além disso, apresentar também uma grande rivalidade aqui entre duas figuras, digamos, no mínimo, complexas. Então, a primeira temporada ela nunca julga muito os seus personagens, apesar de mostrar que aquilo tudo é meio bizarro, é fora da realidade da maioria das pessoas. Então a gente vai ter um Joe Exotic, que é um cara super carismático, só que ao mesmo tempo um cara perigoso, violento, que gosta dos animais por um lado, mas maltrata os animais por outro. Do outro lado a gente vai ter a Carole Baskin, que tem um passado ali meio obscuro, que tem todo esse amor pelos animais, mas em muitos momentos ela acaba tratando os animais ou colocando eles em jaulas, algo semelhante ao que ela critica no Joe Exotic. Então é uma rivalidade que envolve esses animais e uma rivalidade bizarra, mas muito complexa, e a gente não sabe até que ponto as ameaças são realidade. A gente não sabe até que ponto aquilo que está obscuro é realidade. E bom, a segunda temporada vai funcionar quase como um interlúdio, digamos assim, porque poucas informações novas surgem a partir de então. A Carole Baskin aqui, ela não topa participar da segunda temporada, porque ela não gostou como ela foi retratada e tal na primeira. O Joe Exotic tá preso, então as participações dele são bem limitadas, e o que a série precisa fazer é preencher cinco episódios sem os seus dois personagens principais, ou quase sem os seus personagens principais, porque a gente vai ter o Joey um pouco ali da cadeia mesmo, por meio de uma chamada de vídeo, e a Carole Baskin vai aparecer em coisas que ela já tinha gravado, não para o documentário, mas para o canal dela e tal. Então, se na primeira temporada a gente tinha não só as pessoas falando, né, o Talking Heads, esse formato de entrevista mesmo e tal, mas a gente tinha principalmente situações que estavam filmadas ou situações que revelavam muito sobre esses personagens, como, por exemplo, uma morte que tem lá na primeira temporada, que é algo super chocante e meio que tem um vídeo ali mostrando aquilo, ou os vídeos do Joe Exotic que ele fazia para os canais dele do YouTube e tal, e tudo isso ajudava a construir a personalidade, trazendo pessoas próximas a essas duas personalidades. Enquanto isso, a segunda temporada ela se torna uma grande reportagem sensacionalista. Eu não vou dizer que não tem nada de novo, porque tem um fato novo aqui e importante que é apresentado faltando 10 minutos para acabar a temporada. A gente não sabe até que ponto aquilo é real, porque vem de uma pessoa que já mentiu muitas e muitas e muitas vezes ao longo dessas duas temporadas, mas é algo que pode ter agora desdobramentos. E aí fica a minha pergunta: por que não esperar esses desdobramentos para fazer uma temporada com algo a contar? Como esse caso se desenvolveu ou foi resolvido, se ele tiver uma resolução, já que a primeira temporada serviu justamente para apresentar esses personagens e apresentar esse caso. Não só esse caso, como outros casos. A gente vai ter aqui não só o lance do Joey ser inocente ou não das acusações, como também volta aquilo da Carole Baskin possivelmente ter assassinado o ex-marido, se isso é verdade ou não, o que aconteceu. Só que a gente continua sem respostas para basicamente nada disso, com exceção desse fato que surge lá nos 45 do segundo tempo, que nem dá para ter certeza se é realmente um fato ou não, e a gente aqui vai ficar basicamente
vendo teorias da conspiração, ou novos personagens, ou personagens que já tinham aparecido antes, fazendo declarações, e fica muito aquele negócio de ele não gosta de tal pessoa, ele vai falar que que a outra pessoa que ele não gosta é criminosa. Ele é próximo dessa pessoa, então ele vai tentar defender essa pessoa e jogar a culpa pra cima do outro. E a gente acompanha basicamente 4 episódios e 90% do último episódio disso, de muito pouco a se revelar. Então a segunda temporada ela vai fazer algo muito claro desde o início. Vai pegar as duas coisas mais chamativas da primeira temporada, que é justamente esse passado da Carole Baskin, ela assassinou ou não o ex-marido, e o fato do Joey Exotic ser ou não responsável, se ele queria mesmo matar a Carole Baskin ou se foi se conspiraram contra ele. Vai pegar esses dois fatos, vai sustentar a temporada inteira por meio dessas entrevistas que dizem muito pouco ou são entrevistas conflitantes. Basicamente, a gente não pode acreditar em nada que está nessa temporada, e a temporada vai ser basicamente isso, um monte de informação sendo jogada pra gente, sem a gente ter a mínima ideia do que ali pode ser verdade ou não. Um monte de coisa é aberta, quase nada é fechado, muita coisa é esquecida no meio do caminho também, e é isso. E o que poderia ser mais interessante, como por exemplo, a discussão do Joey se tornar um herói depois dele ser preso, acusado de assassinar uma pessoa ao mesmo tempo que ele maltratava animais, isso fica restrito ao primeiro episódio, enquanto o segundo e o terceiro vão focar nesse caso da Carole Baskin sem trazer basicamente nada de realmente importante ou interessante, a não ser a série falar pra gente, olhem, tire as próprias conclusões de vocês a partir de um monte de visões super tendenciosas, como se a gente agora fosse investigador. O quarto e o quinto episódio até tem algo de novo ao apresentar um novo personagem, principalmente ali no quarto episódio. Mas você vai me apresentar um novo personagem no quarto episódio da segunda temporada e resolver ali tudo dele rapidamente em um episódio e meio? Por que você não trouxe isso antes? Por que você não explorou talvez esse personagem como o foco dessa segunda temporada? Então fica tudo muito disperso. Olha, vamos falar disso aqui agora. Tá, não resolvemos nada aqui, vamos falar de outro tema, abrir um monte de questões, um monte de entrevistas, não resolvemos nada aqui também. Vamos para um novo caso de um personagem que vocês nem conhecem, e depois de quase 5 episódios de enrolação, olha, surgiu uma nova informação aqui, mas a gente não tem respostas para ela. Ela provavelmente vai vir no próximo ano ou daqui 2 anos, dependendo de como vai funcionar o sistema de justiça e a velocidade desse caso. Então, mais uma vez, por que não esperar a resolução dessa informação que foi descoberta no final da segunda temporada? É muito claro, essa temporada ela só existe para falar, olha, esse caso não acabou, hein? A gente vai continuar fazendo temporadas. Acaba sendo bem decepcionante para aquilo que a primeira temporada tinha apresentado. E no final, apesar de muito falatório, muita entrevista, é uma temporada vazia e que se perde dentro do próprio discurso. Porque aqui tem um pouco daquele negócio. Olha, atualmente, como a internet repercutiu a primeira temporada, isso poderia ser mais explorado também porque é muito interessante. Como a internet repercutiu aquilo, como criou heróis e vilões, como funciona o mundo digital hoje, com muitas fake news e com todo mundo querendo ser detetive da internet. Só que ao mesmo tempo que a série meio que faz uma criticazinha a isso, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela dá espaço para um desses detetives da internet que acha que sabe de muita coisa, mas não sabe de nada. Ela fica trazendo um monte de informação para jogar pro público tentar resolver, sendo que não tem explicação para nada. As únicas pessoas que vão saber desse caso são as pessoas que realmente estão investigando e não podem revelar sobre aquilo. Então a série critica algo e faz exatamente a mesma coisa durante mais de 4 episódios. Então ela se perde dentro do próprio discurso, ela se perde tentando ser imparcial, só que ao tentar ser imparcial, ela tá abrindo margem para um discurso que ela é até meio contrário. E no final de tudo, a máfia dos tigres mesmo aqui, ela fica basicamente só no nome. A gente tem muito pouco sobre esses animais na segunda temporada. Aquilo que era um dos focos da primeira, que é debater justamente o tema mais importante, que é todo esse lance de tráfico de animais. Aqui isso
existe, não vou falar que não existe, mas tá longe de ser algo que a segunda temporada se importe. Então a segunda temporada ela troca aquilo que a primeira tinha de até meio original, que era esse mundo novo sendo apresentado pra gente, para uma grande reportagem super batida no formato sensacionalista. Olha só, temos novas informações aqui, que na verdade a gente não sabe se é verdade. Olha, novas informações! E fica nisso. É como se fosse um grande programa, sei lá, do Datena de 5 episódios. É isso que a segunda temporada faz. Apesar dela criticar isso, é exatamente o que ela faz. Então, a segunda temporada de Máfia dos Tigres é basicamente uma pseudo-investigação. Sim, pseudo-investigação, porque isso não é investigação e também não é jornalismo investigativo, sem os dois personagens principais, ou quase sem esses personagens principais. Eles estão longe de serem protagonistas aqui, por razões óbvias, um na prisão, o outro não quis participar, quase sem os animais e toda a máfia que envolve esses animais, e fica resumido a entrevistas com pessoas super tendenciosas para esses casos. Então até a linguagem aqui ela é muito sacrificada, porque você perde aquilo que constrói a complexidade daquele mundo, que é justamente se aproximar daqueles personagens. Aqui a gente fica muito distante vendo entrevistas atrás de entrevistas atrás de entrevistas, e é basicamente isso, sem resolução para nada. Com certeza, se eles esperassem mais um tempinho, esperassem esses casos se desenvolverem, talvez serem concluídos, eles poderiam enxugar isso que foi mostrado aqui e criar uma nova segunda temporada, que eu não sou contra uma segunda temporada dessa série, mas uma segunda temporada coerente, uma segunda temporada que tivesse uma estrutura bem definida, que se desenvolvesse e tivesse algum tipo de resolução, o que não tem aqui. A segunda temporada de Máfia dos Tigres é uma grande decepção, eu gosto muito da primeira. Por tudo isso que eu vou dar uma nota 4 para essa segunda temporada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostam ou não da primeira também, se vocês esperam uma possível terceira temporada. Vai ter terceira temporada, eu tenho certeza disso. Até por isso essa temporada aqui é mais curta. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comentem aqui embaixo, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Tem críticas também saindo bastante lá no Instagram. A gente está fazendo até uma cobertura mais próxima nos stories lá no Instagram. A Ilana está cobrindo o festival lá em Lisboa. E no começo do vídeo tem as minhas redes sociais. Por hoje é isso aí, corta.